Agora sim, bom dia. Agora sim, muito bom dia. E já estamos no ar? Já estamos no ar. Esse bom dia já foi com menos entusiasmo que o anterior, Claro, claro, por causa dos teus settings. Quer dizer, eu não quero por alterar causa aí aqui dos. os gráficos. Os, que Ah, chegou a tocar no vermelho, pá, assim de repente. pois olha, se me permites, eu vou fazer a pergunta que ia fazer off the record, vou fazê-la agora, num tom mais moderado, obviamente, para não alterar ah, aí os volumes As de som. métricas. Caro amigo, como é que está? Que é feito? Porque para todos os nossos ouvintes, Sim, há uma porrada de tempo que não falávamos. Há sim, uma porrada de tempo que não gravávamos. Há uma porrada de tempo que não nos vemos. sim, Como é é que vai a verdade, pá. coisa, pá? Estamos bem, pá, estamos bem, estamos com saúde, Ainda bem. o Fico que é super descansado. importante. E já não falávamos desde o começo do verão, para aí, não? Exato, exato. E eu acho que também neste momento quem deve estar mais, não digo descansado, porque preocupados não estavam, mas pronto, para o Ivo e para o Paulo Sim. César, que tinham perguntado por nós, e pelo Filipe, que ainda Ah, ontem estive a falar com ele, perguntar: "Então o que é que se passa, pá?" E eu: "Pá, não sei o que é que se passa, pá, mas, não se passa nada." Mas pronto, não havia não havia realmente não se oportunidade, passou não é? nada. Eh, hum, Não aconteceu nada. Estávamos ocupados ou bom, mas o que é certo é Não, que já estamos tivemos, aqui, tivemos férias pelo mais uma meio, temporada, não é? mais uma Mais uma temporada temporada. que Nós nunca arranca. dividimos isto por temporadas, mas pronto, Não, mais é uma uma temporada. continuação de como a vida. Como a Exato, vida, exato. temos Como é os como nossos descansos. esta expressão que se usa em Portugal, que eu acho que nunca usei enquanto lá estive, mas que eu acho muita piada quando a ouço, que é: "Epá, boa continuação." Seja do que for, não é? Seja do que Ah, estejam a falar. Boa por acaso continuação. também não uso, tá E eu também não. Eu mas eu também não sou ainda por muito cima conhecido pelo facto de usar expressões claro. típicas. E e agora se alguém me diz boa continuação, eu até fico um bocado preocupado, meu, porque como há coisa de um mês, mais de um mês, que ando aqui Hum. com uma crise de lombalgia, Ah, sim? se alguém me diz boa continuação, eu digo: É "Porra, meu, melhor não quero não. que isto continue, quero Pois, que isto acho pare", que já não é? paro. Mas são coisas da idade, pá, cada vez custa-me mais recuperar de uma crise destas, Sim. mas sinto-me ligeiramente melhor, Hum, porque ontem, uhum. sabes onde é que eu fui ontem de Não. manhã? Pergunta-me lá, onde é que tu fostes Onde é que tu ontem de foste manhã? ontem? Essas perguntas Pá, retóricas, olha, assim. alegra-me muito que me faça essa pergunta, sou Hugo, que fui a uma classe, a uma aula de ioga ao Parque do Retiro. Hum, Destas coisas dos ordenados ok. emocionais que dão as empresas, não é? Então contrataram Desculpa uma lá, professora. ordenados emocionais? Não Sim, sim, entendi, não salário enten emocional, que ordenados emocionais, não sabes? não. Por exemplo, ah, nem sequer são benesses, não é? Ah, são, eu chamo-lhe gorjetas que dão as empresas. Ou seja, não te aumenta o ordenado, ou aumenta o ordenado, mas menos do que o que poderia, Uhum, ou menos inclusivamente do que o deveria. Mas pronto, no meu caso, menos do que poderia. uhum, E então contratam, por exemplo, um serviço de umas aulas de yoga no Parque do Retiro. E quem quiser, que vá. E não tem que pagar nada, obviamente. Como tu sabes, eu e a Montes, de vez em quando, vamos dar uma volta pela montanha. Faz parte também dessa questão. Olha, venham lá, criamos o clube de montanha, uhum. então nós pagamos e contratamos um guia e vamos com vocês. Na quinta-feira passada, por exemplo, na quinta-feira desta semana, estamos a gravar hoje, domingo, dia 8 de outubro, na quinta-feira, fomos a um jantar bem, isso tem mais ou menos a ver com trabalho também, mas pronto, um jantar, um cocktail com fornecedores e não sei o quê, hotéis, companhias aéreas e tal assim. Então, isto chama-se em espanhol, eu fiz a tradução ao português, não sei se em português tem outra definição, mas em espanhol chama-se sueldo emocional, Ok. que são uma palmadinha nas costas, quero dizer, não é? Mas Salário pronto, emocional. Mas isso eu é uma aproveito. expressão que tu criaste ou existe? É common knowledge? O quê? Essa expressão que tu usas do salário emocional? Salário emocional, sim, sim, el salário emocional abarca todos aquellos beneficios no económicos que te permiten satisfacer necesidades personales y la calidad de vida, como la conciliación familiar, Ah, la ok. formación continua, el bienestar físico y emocional, entre outros. Isso é uma coisa que existe. Salário emocional. Eu antes tinha dito sueldo emocional, pero não é, salário Sim, emocional. yeah. Salário emocional. E esse é o Mas tema. nunca tinha ouvido essa expressão.
Sim, sim, honestamente. sim. É mais uma invenção do capitalismo em Portugal. Inventaram que os trabalhadores já não são trabalhadores, são Os colaboradores, não é? colaboradores, yeah. Claro. Associate. Exato. Não vamos falar desse tema outra vez. Mas olha, diga-me lá então, comece você pelo seu verão. Como é que Epá, foi o seu olha, verão? Depois eu falo foi. do meu. Estamos em outubro, hã? Bom, Estamos em outubro, só estamos em para lembrar. outubro, sim. Estamos em outubro, mas estamos a falar do verão. Estamos em outubro. Epá, não tivemos oportunidade nem sequer de conversar, nem de partilhar as nossas experiências durante este período estival. Como muitos já passámos. Bom, a única constante é que continua a fazer calor. Continuamos com o calor em Sim, outubro. mas eu não quero falar disso porque senão chatei-me, hã? Está bem, Há duas coisas que me têm bastante enervado, hã? É é o o calor. terrorismo, o terrorismo israelita, Aham. embora nos meios de comunicação só se falam do terrorismo palestino, não se fala do terrorismo israelita Yeah. e das condições climatéricas. Mas Uhum. pronto, siga lá, caro amigo, peço desculpa. Sim, não, sim, ontem à tarde começámos já a ouvir, portanto, hoje é dia 8 de outubro, ontem dia 7, e para quem ouvir isto depois daqui, bom, esta semana vamos publicar Esta semana? este episódio, as hostilidades outra vez romperam, não é? Entre Israel e Palestina, e então estamos outra vez a assistir a mais um capítulo desta saga, não é? Desta tragédia. E em relação ao nosso verão, o que é que aconteceu? Ora bem, primeira quinzena de agosto a trabalhar. A pequenita foi de férias com a sua mãe, até foram para Vigo, depois estiveram no Porto. E eu depois com a Olivia, quando foi a minha quinzena, depois fomos até Lisboa, uns 5 dias. Uhum. E depois fizemos aqui uma paragem quando regressámos de 2 dias e depois fomos à Suíça. Finalmente, Maravilha. ver a Como é minha que estava mãe. a tua mãe? Pois infelizmente, olha, estava no hospital. Oh, Teve outro, digamos, outro ictus, não é? Um outro AVC, epá, coitado. mas não foi tão grave como da primeira vez. Mas ainda assim teve que passar ainda teve um mês inteiro no hospital, em observação, a fazer fisioterapia, reabilitação. Não lhe afetou tanto, ou seja, não teve tanto impacto como da outra vez, da primeira vez. A primeira vez foi feio. Mas felizmente ontem regressou a casa. Eles tiveram-na num hospital em Bern, e depois passaram-na para uma clínica, digamos, especializada em recuperação Uhum. destes casos. Por acaso está num sítio muito bonito. É um sítio, uma zona. Eu lembro-me de ter lá estado, já foi há muitos anos, há 15 anos. Mas ainda tenho imagens destes sítios. Bom, aliás, quem visita ou quem teve já a oportunidade de visitar a Suíça inunda-nos com essas imagens ou seja, enche os nossos olhos, as nossas retinas com imagens de postal. Ou seja, Yeah, o que tu vês num yeah. postal Sim, sim. é a mesma coisa que tu vês à tua frente. Ou seja, quando vês uma Pois. montanha, quando vês aquele verde, parece falso, pá, não parece real, Luís. A não ser que tu te aproximes e toques e dizes, epá, isto é real. Bom, há pessoas que até podem disputar isso, não é? o que é real. Hum. Mas ao fim e ao cabo é um estímulo nos nossos sentidos que quando lá estás é uma coisa que parece surrealista. E mesmo quando tu tiras uma fotografia desde o teu telefone ou de uma câmara fotográfica, quando a vês, não parece real. Porque é Yeah. tão bonito. Sim, parece que está cheia de filtros, não é? Sim, E sim, no fim de contas mas é natural, percebes? O que tu vês Claro, é sim, sim. o que está ali plasmado. Mas a minha irmã mandou-me, porque ela agora vive numa zona que está bastante perto de um pequeno bosque. Tem um riacho e tem umas zonas muito agradáveis para passear. E pá, e mandou uma fotografia com o sol assim, já não se vê o sol, porque eles estão situados num vale rodeado de montanhas bastante altas e que depois o sol, quando se põe já por volta das 5:30, 6 da tarde, o sol, ou seja, ainda há luz do dia, mas já não se vê o sol, mas tem aquelas cores laranjas já de fogo, não é? No fim do dia. E pá, e eu disse-lhe mesmo, parece um postal.
Hum. Sim, também a Suíça toda é muito bucólica, não é? Porque também está toda muito bem conservada, está num Sim, entorno natural privilegiado. sim. Eu acho que na Suíça até alguma zona industrial deve ser bonita, não é? Aquilo Mas não é não deve de haver exatamente. sítios feios. É que é exatamente isso que a minha irmã agora está a viver num sítio que está rodeado de uma. Ou seja, ao lado tem uma fábrica de madeira, onde eles Uhum, cortam madeira e tal. Um, e seria a zona que tu. Ou seja, se tu comparas com aquilo que tu conheces de um polígono industrial, o que é uma zona industrial, não é? Um parque uhum. industrial. Ali ela está situada nesse sítio, num parque industrial, ou seja, Exato. rodeado de empresas, de escritórios, Uhum, mas é o que tu dizes, tudo tão bem cuidado e tudo tão bem claro. estruturado. Seria o equivalente a São Sebastião dos Reis ou Alcobendas, estás a ver? Exato, Para teres assim exato. uma ideia. Um, mas muito bem cuidado, com pouco ruído, pouco barulho. Mesmo quando a fábrica está a funcionar, A não trabalhar. se ouve quase nada, pá. É uma coisa espantosa. E aquilo foi uma casa construída por. Ou seja, os donos, as pessoas que construíram aquela casa eram trabalhadores ali da zona, que depois não chegaram a viver naquela casa e vivem digamos, num terreno ao lado da casa, numa Uhum. caravana. Ah, O que eles chamam aqui uma casa móvel, não é? sim, 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 sim. Que Que giro, meu. estilo de vida curioso. Yeah, yeah. Mas a casa é gigantesca, para construir uma casa gigantesca. Eu acho que é a única casa. Bom, eu acho. Sim, é a única casa que ali está construída. Quatro Que quartos, giro. cada quarto é enorme, dois andares, uma sala espetacular, enorme. Por acaso isto foi uma das coisas. Bom, a parte menos positiva da viagem foi digamos, encontrar saber que a minha mãe estava no hospital. Bom, eu soube antes de começar a Mas já está viagem. em casa, claro. Já está em casa desde ontem, Uhum. mas estas coisas que eu tive que pensar, ou seja, não era uma questão ou seja, eu sabia que ela não estava mal, sabia que estava mal, mas porque foi mais pelo incómodo em si, mas ao fim e ao cabo, quando ela já estava consciente, já sentia, era mal por estar ali no hospital, percebes? Não, Yeah, ela claro, queixava-se claro. era por causa das condições, ela queria era estar em casa. Mas como não era uma situação de vida ou morte, eu acabei por tomar a decisão de continuar a viagem, ir a Portugal primeiro e depois já ir vê-la à Suíça. E Uhum. a logística ali é sempre complicada porque a todo lado onde tu vais tens que ir com o carro. E se não tens carro, digamos que não há uma rede de Yeah. transportes públicos como aqui em Madrid, que vais de metro para todo lado, vais de autocarro para todo lado, é fácil de chegar aos sítios, podes demorar o teu tempo, mas chegas. Uhum. Ali é diferente, não é? Estamos a falar de uma zona de montanha, onde se calhar passa um ou dois autocarros pela manhã, outros dois pela tarde, se é que passam. Depois cada Yeah. vilazinha está a 5 ou 6 ou 7 quilómetros de distância entre uma e a outra. Precisas de um carro, precisas ter uma viatura, alguém que te leve. Então Claro. essa logística foi mais complicada de gerir, mas conseguimos fazer isso sem problema. E depois outro aspecto era o alugar o carro, não é? Porque a Suíça não é especialmente barata. Yeah. E alugar um carro seria, sei lá, quase o preço da viagem para lá. Só para Uau. aqueles 4 ou 5 dias, não é? Ainda por cima em Sim, pleno sim, 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 agosto, não é? sim, sim, Estamos a sim. falar em pleno agosto, que é a época alta de verão. Mas pronto, foi isso. Mas o que eu estava a dizer é que, digamos, a parte positiva também foi ter passado tempo com a minha irmã, coisa que eu já não fazia há muito, muito tempo. Claro. E ter estado exposto um pouco a esta dinâmica de família, não é? De grupo. De estar em Uhum. família, de fazer atividades de Exato. família, de jantar, de almoçar, ver os miúdos ir para a escola, porque eles já começaram a escola. A Olivia estava de férias ainda, mas eles ali já tinham Uhum. começado a escola. Ver a Olivia brincar com os primos, como eu fazia Claro. quando era pequeno, percebes? Entendem-se em português eles? Sim, ou seja, a minha irmã, Boa. a Olivia entende português. A Olivia fala normal, espanhol, e se há uma coisa que elas não entendem, porque a maior parte das coisas não entendiam, especialmente a Uhum. pequenita, ficavam sem olhar para a Olivia, o que é que ela está a dizer? Porque as pessoas não entendem, as pessoas fazem estas comparações entre o português e o castelhano,
como se fosse muito parecido. Mas o que é certo é que quando tens pessoas que não tenham sido expostas ao castelhano, não é a mesma coisa. Ou seja, não entendes à primeira. Podes entender Uhum. palavras, mas tens que. Demora, há um certo tempo de ajuste, não é? Uhum. Tens que te ajustar, tens que modular, tens que. Porque para eles, ou seja, para os portugueses que não entendem espanhol, parece que falam muito rápido, não é? Os espanhóis falam muito rápido. Aham, E, claro. e os Mas isso espanhóis. acontece com qualquer idioma, não é? Quando não Exatamente, entendemos o idioma, exato, mas isso é porque dizemos que o não outro fala muito temos que rápido, não é? modular, claro, porque não entendemos, não é? Porque estamos a Mas tentar. ainda assim os portugueses temos mais capacidade de entender o Temos, espanhol do que mas, ao mas contrário, eu não é? acho, eu acho que depende um pouco da exposição que tenhas tido à língua, ou Claro, obviamente, obviamente. porque há muitas palavras que são muito diferentes e que podem alterar completamente o Uhum. sentido do que tu estás a dizer. E temos em conta que a Olivia tem 6 anos, não é? Então, o espanhol que ela fala ainda de certa forma é limitado, não é? Não é um, digamos, não tem um vocabulário de adulto, não é? Claro, E as claro. palavras que usa, pois são. Ao fim e ao cabo, poderíamos pensar, ou seja, quanto mais básico, melhor, mas às vezes não consegues explicar as coisas de outra forma, não é? Quando não se entende. Exato. Mas olha, foi porreiro nesse sentido, Maravilha, gostei muito da foi viagem. bom. Ahm, Quando regressámos da viagem de Portugal, tive problemas com o carro. O carro que Com eu o teu carro aqui? comprei, sim, pá, tem-se arrastado já quase desde que eu quando o comprei. Tem umas fugas de combustível nos injetores. Depois foi reparado, foi arranjado. Eu fui para Claro. Portugal com o carro arranjado. No segundo dia de lá estar, teve o mesmo problema. Uhum. Deitava fumo pelo motor. Pá, quantidade de coisas que foram acontecendo durante a viagem. Depois para cá foi complicado porque o carro começou a perder potência. Uhum. E os últimos 200 km antes de chegar a Madrid. Foi complicado porque não era capaz de passar, o carro não passava dos 90 km por hora, então em autoestrada, sabes que isso é complicado. E pronto, então ainda ando com a Odisseia. Aliás, o carro está ainda na garagem, na oficina Na para oficina? arranjar, mas noutra oficina, ou seja, Yeah. eu não quero estar a saltar de temas em temas, mas isto depois, porque isto são vários temas de conversa que se vão abrindo, mas o que é certo é que na oficina que era recomendada para eu ir, que ainda por cima está longe da minha casa, está na zona sul de Madrid, mas Uhum. é a oficina que me oferece a garantia pelas peças e Claro. pela reparação. E eu tive que lá ir várias vezes, ou seja, várias vezes, perder horas de trabalho, perder Yeah. Perder tempo do teu tempo, tempo, não é? mas aliás ter que ir em hora de trabalho para poder encaixar com a disponibilidade da oficina, não é? Até que já fiz um ultimato à pessoa que me vendeu o carro e disse: pá, eu quero devolver o carro porque eu já não estou para estar a perseguir mecânicos, nem ter que estar a perder Uhum. horas no meu trabalho, nem. E sugeriu-me outro mecânico que também não está perto, mas pronto. Mas quis lhe dar uma última oportunidade, tendo em conta que eu já trabalho com este rapaz, já tenho tido. Aliás, já te falei dele Sim, sim, eu várias vezes. conheço, eu fui lá uma vez contigo até. Exato. Uhum. Pá, é um tipo, parece-me honesto, é um tipo que me dá confiança, mas pronto, não deixa de ser um negociante, não é? Também é uma pessoa que tem um negócio, Claro. também não quer perder dinheiro e disse-me: pá, tenta lá ir a este sítio que de certeza absoluta que te vão conseguir arranjar o problema. E deixa lá o carro, porque como havia uma das coisas que já se estavam a arrastar desde o princípio, eu disse-lhe: pá, Uhum. tenta arranjar-me isto, porque eu já me tinha queixado disto. É um sensor de estacionamento que estava com defeito e que não funcionava. Eu disse-lhe: já lhes tinha dito isto desde o princípio, só que os gajos nunca tinham conseguido arranjar uma peça. E pá, é o que acontece com carros velhos, não é? Carros já com certos anos. Yeah. Às vezes é difícil encontrar as peças certas e pronto. Olha, e o carro lá está. Em princípio vou lá buscá-lo na segunda-feira. Já deve estar arranjado e pronto. Mas esta foi a pequena odisseia de verão que aconteceu com o carro e que se continua a arrastar já há uns quantos meses, não é? E ainda bem que não foste de carro para a Suíça. Não, para a Suíça não. Pensei nisso antes do verão. Quando estava a Claro. pensar nas férias, eu pensei nisso, mas depois comecei a ver, epá, são muitos quilómetros.
E depois ainda por cima eu queria parar várias vezes, porque não queria fazer muitos quilómetros durante o dia. Depois para a pequenita ia ser pesado, porque Também, sim. 400, 500 quilómetros. Bem, uma viagem até Lisboa aguenta bem. Não adormece, depois acorda, depois paramos uma vez, paramos duas vezes. Ela aguenta Uhum. bem, uma viagem até Lisboa aguenta bem. Agora até a Suíça são quase 1500 quilómetros, pá, só para ir. Claro. Então tinha que fazer alguma paragem na zona de Barcelona, depois outra vez em França, depois eu em França não conheço muito bem os sítios onde parar, percebes? Mas pronto, talvez quando ela seja mais velha, porque é uma viagem gira, é uma viagem engraçada para fazer de carro. Yeah. Mas pronto, pensei nisso, mas depois achei que ia ser muito desgaste físico, muito desgaste também financeiro e pronto. Claro, porque depois é a gasolina, obviamente, e o desgaste do carro, não é? Exato. E que se Isso calhar tem não que está. ter em conta. E que se calhar já não tem Mas condições pronto, para fazer tanta viagem. no geral foi um bom verão, não? Eu achei que sim, porque aliás a minha viagem a Bom, Lisboa gostei imenso, desfrutámos muito, fizemos praia aliás, só da parte da tarde. nós chegámos a estar a coincidir em Lisboa, Sim, a estar no mesmo tempo, ao sim, mesmo tempo, tu não? Nos disseste-me que mesmos dias. foste. Quando é que foste? Hoje já não me lembro. Mano, no dia 18 de agosto estava lá. E Acho que nós, cheguei no e dia nós, 17, e uma nós coisa qualquer. chegámos lá, eu acho que nós chegámos lá exatamente nessa quarta-feira, de agosto. Ou não, Sim. quarta-feira não. Achei que era os anos do meu pai e Yeah. fomos. Não, nós E chegámos lá depois no também. dia 16. Não. Nós chegámos lá no dia. Ah, sim, dia 16. Partimos daqui na terça-feira. Chegámos lá, fiquei no hotel na primeira noite, porque não cabíamos todos na casa da minha mãe. Porque Claro, a sim, minha sim, irmã tu, tem uma tu família tinhas-me numerosa. contado. Minha Tinhas-me irmã tem contado uma isso. família numerosa e ficámos a primeira noite no hotel e depois eles abalaram. Abalaram para a Suíça no dia 17. Aliás, nós chegámos no dia 16, jantámos juntos no dia 16, foi numa quarta-feira, e depois eles foram-se embora na madrugada do dia 17. E assim foi, pá. Boa. Pois foi bom, pá, que eu já há uma data, há uns anos já, que não estava no dia dos anos do meu pai Hum, e, e foi uma boa experiência, um bom encontro. sim, muitos Ahm, parabéns, atrasados. e obrigadíssimo. Fui jantar com o Paulo César. Ah, que bom. Fomos jantar com o Paulo César, lá à zona dele, num sítio muito bom. Hum, Estas coisas bonitas, pá, que provavelmente aqui em Espanha também existe, mas em zonas mais pois, para o norte, não é? Para o hum. norte de Espanha. Não sei se no sul existe assim também ou não. Mas esta coisa de ir comer peixe fresco, não é? Oh, E tu escolhes o peixe que vais comer e pesam-te aí. Olha, esta dourada, sim, sim. E estas ameijoas, sim, estas ameijoas. onde é que foram? E uma maravilha. Fomos para a zona da Fonte da Telha, perto da casa Ok. do Paulo César. E, bom, à parte da experiência gastronómica, o importante foi a reunião com eles, não é? Convivência, claro. E, e a Monte se conheceu, que não o conhecia, e, e foi Hum. bonito, porque também é sempre uma maravilha estar com o Paulo César. Paulo César, que vem a Madrid em novembro. Ah, Para assistir à obra de teatro, à segunda temporada do teatro musical ok. na qual eu participo, e ele vem cá passar esse fim de semana. Estou todo contente com isso também. Depois fomos passar uns dias ao Algarve também, perdão, antes tínhamos estado em Barcelona, com a família da Montse, fizemos Barcelona-Madrid, descansámos uma noite, fomos para Lisboa, e depois fomos ao Algarve, tivemos lá 3 dias com o Filipe e com a Hum, família. Depois fomos a Cádiz, Castelhar, hum, tivemos ali, bem, uma noite em Rimena e uma noite em Castelhar, ok. ali com o nosso amigo Jorge e Irene, e depois até foi giro, pá, porque são estas coisas que um gajo às vezes toma caminhos Hum, ah, que, que eu pelo menos fio-me, não é? No que diz o GPS. E o GPS diz-me: olha, a melhor maneira de ir uhum. de Castelhar de la Frontera a Madrid é por aqui. E eu, ok, perfeito. Eu dei-lhe ao botão e fui atrás. Aham, Mas destas coisas que eu às vezes até faço, poucas vezes na aham. realidade, de olhar para o mapa para saber mais ou menos a direção. A coisa é que fui andando e de repente vejo uma placa que diz Granada 35 quilómetros.
E eu pensei: "Caramba, Granada, 35 quilómetros, Aham. 2h30 da tarde", e disse à Montse: "Montse, telefona ao teu irmão, que vive em Granada, pergunta à Toñi", que é a cunhada, pergunta à Toñi se tem almoço e a gente vai lá almoçar. Aham. E então foi assim. Depois foi giro, pá, uma coisa super improvisada, telefonava: É sim, sim, fixe. sim", e então foi chegar a Granada, entrar na casa deles, ir diretamente à cozinha, a mesa posta, o pratinho de comida na bem, pum, pum. Tivemos ali 2 ou 3 horas com eles, veio a sobrinha da Montse também para cumprimentar, ou seja, que foi uma improvisação, bonita Yeah. e foi uma forma também de vê-los, que já tínhamos estado com eles em Barcelona, Hum. e e agora tivemos aí de forma improvisada com eles outra vez. De maneira que foi um verão familiar. A Fixe, Lua pá. não, a Lua realmente teve um verão magnífico. É verdade, ela foi de viagem, não foi? De Não cruzeiro? parou, não parou. Sim, cruzeiro, depois foi um festival de música na Galiza, Yeah. depois foi também para para o Mediterrâneo, para a zona de Alicante ou Uhum. Valência, não me lembro como é que era, para a casa de uma amiga, depois voltou à Galiza, para estar com o namorado e com a família. Não parou, não parou, a miúda andou aí de um lado para o outro, também merecia, merecia. Já começou o primeiro ano de universidade, está toda Sim. contente. E foi um verão assim, pois isso, familiar, de um lado para o outro, mas um verão ibérico, Uhum. não é? E Tu tiveste essa. chegaste a ir à festa do Avante? Não, Não foste? não porque inicialmente não podia, porque Eu pensava que tinhas, tinha. eu pensei que tinhas Sim, planificado ir. ainda já há uma data de tempo que eu tinha dito que sim. O que se passa é que Pois. precisamente nesse fim de semana coincidia Ah, com o casamento de um amigo nosso. ok. E então depois tivemos que Yeah. tivemos que Alterar. cancelar, Yeah. esse plano, mas pronto, para o ano vamos lá, para o ano vamos Hum. lá outra vez. Até porque a Lua está entusiasmada e a Lua teve a ponto de ir, ela, Sim. e o Luís, não sei e tal, mas depois afinal não lhe dava também, porque da ideia que teve, a Lua, o que eu lhe digo na brincadeira é que teve a agenda do verão toda completa, não é? Preenchida. Sim, sim, toda preenchida. E então, mas isso é bom, é bom, é bom que é bom ver que. Nesta fase da Pois vida, isso não é? Que ao fim e que ao cabo é sim, de sim, sim, e que desfrutar explore, das. e que Claro. explore. E estava-me a esquecer, outra boa reunião familiar também foi, fomos passar um dia a Sintra, Ah, obviamente, fomos almoçar com os meus tios e antes tivemos um guia turístico absolutamente 2 guias turísticos magníficos, que é o meu uhum. primo Mário Rui e o David. Então tivemos um dia também com ele, ou seja, foi também um reencontro Sim. de pessoas que fazem parte deste espaço, não é? Agora que falas de Ah, Sintra, agora que falas de Sintra, e é curioso, porque este hotel onde eu fiquei ahm, estava a meio caminho de Sintra. Não sei se estava por Rio de Moro ou uma coisa assim do género. Rio de Moro, não. uhum, Rio de Moro? Rio de Moro não não pode sei. ser. Não, não sei. Agora não me lembro. Mas o que é curioso é que ir para este lado, ou seja, quando passas do Cacém Uhum, para lá, que vais uhum. já para caminho, ou seja, vês sítios e vês estradas que já estão tão alteradas e tão Sim. diferentes do que o que eu reconhecia antigamente, porque sabes que pequeno íamos muito para aquela zona, não é? Para as praias. Uhum. E às vezes vejo coisas que reconheço, mas a maior parte das coisas, Luís, eu já não reconhecia, não conhecia os caminhos, aliás, todo o lado, sempre com o GPS. Ahm, Curioso, pá, ali a zona de Oeiras, do Tagus Park, toda essa Sim. parte industrial que se desenvolveu exatamente naquele período em que eu deixei Portugal, ou seja, de 98, 99, bom, até, se calhar até um pouquinho antes. Ahm, mas, mas pá, foi isso. A única coisa que eu reconheci realmente é, por exemplo, a zona da Marginal, que isso não altera nada, não é? Essa zona continua assim muito como estava antigamente. Mas pouco mais, pá. Há zonas que eu já deixo de ter Claro. referências, percebes? De pensar, Ou seja, lembro-me disto, lembro-me disto, eu, lembro-me por daquilo. exemplo, eu vivi isso este verão também, porque eu no caminho a Sintra, Hum, pela IC19, lembrava-me de exatamente. uma curva, que a gente dava uma curva, fazíamos uma curva e aí ao lado direito Aham, havia uma loja de produtos de artesanato. aham, yeah. E claro, isso já não Já não existe. existe, claro. Deve Já ter não sido existe. Ou seja, absorvida aí por um. claro, que- dá a ideia que Mas as o que é as agora? É uma estradas estrada, às não é? vezes sim, é estrada, porque eu o que vejo é que às vezes passo por a sensação que eu tenho Hum, quando vou a alguns sítios em Lisboa depois
pois como tu dizes, vou a alguns sítios a Lisboa, que a última vez que eu tinha estado foi antes Yeah. de eu sair de Portugal e desde então Não nunca tinhas mais voltado. regressei. Yeah. Dá a ideia que são absorvidos, engolidos pelas Sim, novas vias, não é? yeah, Há estradas que engolem sítios, que completamente. obviamente imagino que sejam para melhorar a circulação e para melhorar a vida das pessoas, obviamente. Mas pronto, roubam-nos essas recordações, essas memórias, mas pronto, é normal, quer dizer, não, as coisas têm que evoluir, não é? Sim. E de certeza que os que vivem lá Hum, agradecem essas coisas, embora também isso entra, leva-nos a esta discussão se temos que ah, melhorar as condições do uso do automóvel ou melhorar as condições para desincentivar o yeah, uso do automóvel, não é? hum, Aliás, isso continua, está constantemente em debate aqui em Madrid, que é uma cidade depois que a utilização do carro é uma coisa yeah, absurda, digamos, quase assim, mas pronto, é assim, há uma grande dependência. Aliás, há pouco tempo, já que falamos disto, meto hum, aqui um assunto que eu achei muito interessante, que em esta zona de uhum, Santinaro e Las Tablas, para as pessoas de Portugal que nos ouvem, é uma zona no norte de Madrid, norte-norte, não no noroeste, porque quando às vezes falamos de norte, referimos mais ao noroeste, mas na zona norte de Madrid, é uma zona residencial construída no início dos 2000 uhum, e, e que tem muito pouca cobertura de transporte público. yeah, E então li um artigo interessantíssimo de uma jornalista, de uma jovem jornalista que nasceu e cresceu ali nessa zona, hum, ou de pequenina mudou-se para lá, melhor dito, e ela escrevia uma crónica, uma reflexão sobre a hostilidade destas novas zonas residenciais às pessoas que trabalham. hum, Atenção, há dois tipos de pessoas que trabalham. Ou seja, o habitante dessas zonas residenciais não é um tipo de população que reclame o uso do transporte público, porque são estas pessoas que trabalham, que se deslocam ao trabalho como que da garagem a garagem, não é? Saem da garagem da sua casa no seu carro, dirigem-se ao local de trabalho, onde tem uma garagem também. Então, as únicas pessoas que utilizam o transporte público nessas zonas são o pessoal doméstico exato. que trabalha nessas casas das pessoas que vivem aí. Resultado, obviamente, quando há uma nova zona residencial, eh, todas as câmaras municipais ou as entidades responsáveis do transporte público fazem um estudo para saber qual é a necessidade dessa zona. Então chegaram à conclusão que efetivamente não há muita necessidade, não há muita ah, procura de transporte público, porque quem procura esse transporte público são as pessoas que trabalham nessa zona residencial. Hum, E então é impressionante ver que há pessoas, sobretudo mulheres, porque depois isto também prejudica, yeah, sobretudo, as mulheres. As mulheres porquê? Porque 99% do trabalho doméstico é feito por mulheres, uhum, é realizado por mulheres. Então tens mulheres que vivem na zona sul, yeah. obviamente a zona mais económica, ah, do ponto de vista da habitação Com um em nível de vida Madrid. mais baixo, talvez. Exatamente. Não, talvez não, com toda a certeza. Não, E que dizia, têm talvez em vez de provavelmente. usar essa expressão de Exato, mais económica, talvez. exato. Tens toda a razão. E então que têm provavelmente 1 hora de transporte, mas como é tão limitado Yeah, os transportes, às vezes têm que chegar 40 minutos antes ao local de trabalho. hum, E quando saem do seu horário, têm que esperar provavelmente 40 minutos para regressar à sua casa. yeah, Ou seja, esta coisa, no fim de contas, chegamos à conclusão de que as cidades crescem, hum, sem pensar em todas as pessoas que vão participar e que vão ser parte da população ativa, dessa zona nova residencial. Ou hum, seja, esta zona residencial constrói, sim senhor, vamos construir isto com boas casas, boas condições, garagens, comércios e não sei o quê. Ok. E as pessoas que se dirigem a estas zonas, hum, onde tu vais criar também trabalho de comércio e trabalho doméstico, exato. não pensas nessas pessoas. Bem, e tu trabalhaste,
numa zona quando trabalhavas naquele centro comercial no sul de Madrid. Uhum. Tu, se tivesses que ir de transporte público, não sei, demoravas quê? 1 hora e meia para chegar lá ao Pelo trabalho? menos, porque para já Exato, que não é uma ligação direta, teria que apanhar vários, claro. de fazer várias escalas ou várias ligações entre Sim, metro e mas em autocarro, termos ou metro e seria impossível comboio. também ir em transporte público só com uma conexão, Exato. claro. E depois Porque os isto é horários o não que encaixariam, acontece, ou seja, aconteceria claro, exatamente a mesma coisa. Teria que antecipar a minha saída desde aqui, eh, de, talvez, se calhar 1 hora, ou 1 hora e meia ou 2 horas antes da minha entrada, não é? Para poder lá exato. chegar mais ou menos dentro da hora. Mas sim, seria bastante complicado. Não é impossível, não era, mas complicado sim. Não, não, Muito não, complicado sim. que não é impossível. Aliás, o meu cunhado Javier, que Hum. participou neste despacho acompanhando a Ramona, já já há bastante tempo, nos inícios do nosso podcast, ele é um homem que defende, e aliás, ele faz parte de uma plataforma que defende e que promove o Uhum. uso do transporte público. Ele mesmo diz: "É possível chegar em transporte público a todos os sítios". Yeah. Fantástico. O que se passa é que não, não, sim, sim, e ele faz isso. O que se passa é que há cidades que estão bem conectadas e criadas para fazer isso, em que tu possas chegar do ponto A ao ponto B com um máximo de uma conexão, Uhum. ou com um máximo de 2, mas quer dizer, há pessoas aqui que Yeah. apanham um autocarro para apanhar um comboio, para depois apanhar um autocarro, Sim. para depois apanhar um metro. Quer dizer, isso é absolutamente inviável. E tu Uhum. mesmo disseste, imagina, tinhas que sair de casa 2 horas antes do início do teu horário de trabalho. 2 horas, mais 9 horas no teu local de trabalho, Sim. mais 2 horas para Depois para regressar, voltar, 13 horas. claro. E Ou depois, seja, tu ficavas com 9 horas para ti, coisa que é, não, 9 horas não, 13, sim, 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 se sim, partimos de 9 um agora, princípio que a nossa jornada de trabalho começasse às 8 da manhã e acabasse às 6 da tarde ou às 5 da tarde, claro, está tudo bloqueado, não é? Com o trabalho, exatamente, e depois a sim, sim. tua vida pessoal completamente inexistente, à parte disso, ter que tratar das responsabilidades de comprar. Não, as responsabilidades domésticas e o descanso de uma Exato, pessoa, não é? claro. Claro, Claro. Então, sim, o que tu acabas de descrever é a realidade, porque essa parte norte de Madrid, também para muita gente, a maioria das pessoas, eu digo a maioria, porque digamos, eu acho que é visível, que o nível de vida dessas pessoas é bastante elevado, quase todos têm um carro ou dois por ou núcleo 2, familiar, por exemplo, e, e o facto de se permitirem ou poderem permitir-se contratar ajuda externa para limpar a casa ou às vezes levar os miúdos à escola. exato. Inclusivamente muitas pessoas têm, não digo residentes, mas se calhar empregadas a full time Internos, ou internos a full time, não é? internos. Não, se internos, fantástico, mas, Claro. atenção, perdão, só um pequeno apontamento, porque tu e as pessoas que me rodeiam e provavelmente alguns dos nossos ouvintes habituais, sabem que eu sofro um bocado às vezes, parece que sofro de ressentimento social. Eu não tenho nada, eu não estou em contra que as pessoas tenham dinheiro e tenham pessoal doméstico. Eu estou em contra destas pessoas que gerem uma cidade e não pensam em todas as pessoas que vivem Claro. nessa cidade. Esse é o tema. Uhum. Essa é a Sim. questão, ou seja, da mesma maneira que pela história da ampliação do metro, na zona noreste, Uhum. ao nordeste de Madrid, como tu sabes, da ampliação da linha 7 e não sei o quê, há pessoas que perderam as suas casas, há prédios que estão desabitados há mais de um ano por risco de sair, tudo por uma questão de fazer umas obras à pressa por questões eleitorais. eh, e para ganhar votos. Fantástico, essas pessoas merecem esse aumento da linha de metro, mas criem condições para fazer as coisas bem feitas. Yeah. Já está, e é assim. Às vezes a evolução e o desenvolvimento parece que tem que vir sempre à custa de Claro, prejudicar do sacrifício de alguém. de um grupo de pessoas. E, pá, e Exato. E não deveria de isso, ser assim. isso, claro, mas há cidades que tu tens, por exemplo, há cidades que, por exemplo, o centro histórico de Roma, por exemplo, se calhar não sei se é um bom exemplo para isso ou não, mas eles durante muitos anos aquela cidade esteve estancada, ou seja, não houve um desenvolvimento a nível de infraestruturas, especialmente transportes públicos,
devido à quantidade de artefatos históricos que, à medida que vão escavando, vão encontrando. Claro, E depois, até que determinem se toda aquela zona onde acabam de encontrar esse artefato, ou seja, acabam por parar qualquer obra que esteja em fase de implementação, sim, eles param completamente as obras até determinar claro. se aquilo tem que se determinar como digamos, um sítio histórico ou, não, ou parar completamente com as obras. Então Roma, por exemplo, sofre desse atraso, não é? Mas, e ao fim e ao cabo, eles aí nesse caso dão prioridade Aos vestígios à históricos, importância claro. histórica digamos, que a cidade tem para oferecer. Aqui em Madrid, obviamente, essas coisas não acontecem, mas, mas se calhar foi uma comparação mal feita. Mas às vezes, se fizéssemos, digamos, se víssemos as coisas de outra perspectiva e disséssemos, ok, essa parte histórica não é importante e vamos arrasar com tudo isto, não é? Para poder continuar a avançar com as nossas obras de comboio, de metro, do que seja. E ao fim e ao cabo assistiríamos à mesma situação, talvez, não é? De que, ainda por cima, o centro histórico de Roma é bastante. Há uma densidade populacional bastante elevada, ou seja, é tudo concentrado num espaço muito Uhum. pequeno, não é? Um, não sei, mas o que é certo é que muitas vezes, em prol do desenvolvimento, acabamos por prejudicar, arrasamos com campos, fazem expropriação de terrenos, Uhum. pessoas que estão lá, que levam anos e anos e anos a viverem nesse sítio, acabam por ter que sair, não é? Aqui, por exemplo, na zona de Madrid, aqui do aeroporto, fizeram muito isso, expropriaram, mas o que é certo é que também não havia assim nada construído, não é? Mas expropriaram terrenos. Não, sobretudo na zona de Barajas, o que expropriaram Hum, foram terrenos agrícolas hum, para ampliação sim, do aeroporto. Bem, nós conhecemos uma pessoa que tem ainda pois. uma quinta ao Hum, lado do aeroporto, hum, até que o aeroporto decida expropriá-la, exato. Para para uma para ampliação, ampliar uma ou expansão. seja o que for. Yeah. Nós em março, não sei se te lembras, em março estivemos em Roma, aproveitando que tu falaste de Roma. Uhum. É certo, há zonas que tu passas, e vês que, provavelmente começou-se, Sim, a começou uma obra um terreno e a ficou. escavar olha, aqui vamos construir tal sítio, e acabou. E então o que tens e tem tantos vestígios históricos, Sim, que não têm, eu acho que lhes faltam já recursos para criar pontos de interesse. Eu sim. lembro-me, por exemplo, perto do hotel onde nós estávamos, havia umas ruínas magníficas com uma rede, como um muro, Uhum. que provavelmente dentro de 10 ou 15 anos continuam com as escavações e criam Yeah. aí algum centro de interpretação. Mas dá a ideia que, não perguntei, mas dá a ideia que, ok, aqui vamos construir um edifício de escritórios ou de habitação. E diz, epá, não se pode, porque aqui há umas termas. Exato. Mas Yeah. pronto, em relação ao transporte público, eu não tive essa sensação. Eu tive uma sensação que tem uma rede de transporte público normal, até porque fomos em março, fora dessa loucura do que é a época de grande época de turismo. Em todo o caso, Roma é destas cidades que tem turismo durante todo o ano. Ahm, e um volume de pessoas impressionante, mas considerámos que o transporte público estava relativamente bom. Aliás, era como a gente se movia, com autocarros e metro, e não estava de todo mal. A questão de Madrid, e que cada vez é uma cidade mais. Eu sempre falei do carácter hospitaleiro de Madrid. Sabe receber, pronto, é uma cidade que recebe bem, não é uma cidade, por exemplo, como Barcelona, que é mais, não é que sejam antipáticos, é o caráter que é diferente, Sim. e tu vais trabalhar para Barcelona e é mais difícil, fazer amigos. Tu vens de fora de Madrid, de qualquer ponto de Espanha, e vens para trabalhar para Madrid e de certeza que na primeira sexta-feira, no fim da primeira semana de trabalho, alguém te diz: "Pá, vamos embora, vamos tomar umas cervejas e tal, não sei o quê, vamos para nos conhecermos". Tem esse carácter hospitaleiro. Esse carácter hospitaleiro das pessoas provavelmente mantém-se. Ah, o que é cada vez mais agressivo é,
poder viver em Madrid, porque o preço da habitação em Madrid é uma coisa que está a atingir cotas absolutamente pornográficas, ou seja, é uma coisa impossível. E já falámos disto várias vezes, cada vez mais expulsam-se as pessoas fora de Madrid. Hum. Já, Yeah. já falei várias vezes deste amigo que vive em Toledo. Já estamos a falar de uma pessoa para que as pessoas que se calhar em Lisboa acontece o mesmo, pessoas que trabalham em Lisboa e que vivem em Setúbal. Mas é tal história, provavelmente tem uma boa, não sei se tem boa conexão de transportes ou não, mas ainda assim também não é bom. Não é Eu bom, acho, eu porque as acho que hoje pessoas em não se dia, têm. eu acho que hoje em dia as ligações especialmente numa cidade como Lisboa, que é mais pequena, hum, eu acho que talvez seja mais fácil. O problema encontra-se quando as cidades são muito, muito, muito grandes, como Madrid, tem são Mas não 44 é, milhões de pessoas aqui, não é? claro, mas não é fácil viver em Lisboa também. Não, Porque não é, cada vez mas mais, embora os diferentes os últimos, presidentes da Câmara tenham feito algumas hum, moratórias para acabar com o alojamento local ou pelo menos travar um pouco o alojamento local, hã, ninguém vive já muito poucas pessoas vivem nos bairros em Lisboa. sim, yeah. Obviamente houve aquela avalanche, como lhe chamam, dos franceses, até curiosamente, esta Aham. semana, perdão, o Salvador Sobral foi entrevistado aqui num programa que eu costumo ver à noite, um talk show, um late night destes, e ele dizia, ele falava disso, não, Lisboa é dos franceses. É, claro. Sim, E é assim, à parte dos franceses que foram para lá viver, olha, atenção, são migrações diferentes, não é? Os portugueses foram para lá nos anos 50 e sim. 60 com uma mala de cartão, como cantava a Linda de Souza, e nós, depois da crise de 2008, recebemos esses franceses acaudalados, cheios de dinheiro, nem é que é cheios de dinheiro, são pessoas, inclusivamente, às vezes, com boas profissões, ou profissões liberais, ou Yeah, profissões que lhes permitem trabalhar através da internet, num país que só tem uma diferença horária de uma hora, com um nível com um custo de vida inferior, claro. eles mantêm os seus ordenados, obviamente, e vamos para lá, que é uma maravilha. Mas sabes que Mas isso o que é que faz? Isso fez, inflacionou yeah, os preços, claro. porque o, bem, eu acho que o Mário Rui falou disto, não sei se falou disto aqui ou se falou comigo, no mesmo prédio onde vive o Mário Rui, vive um francês que paga pelo aluguer de uma casa igual à do meu primo Mário Rui, Yeah, mais de metade do que ele paga. Então isto o que é que isto rompe o mercado totalmente, claro, por isso não, se eu tenho uma pessoa que me pode pagar 1.300, para que é que vou claro. alugar por 500? Não, pum, 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 e se queres é o que há. E depois se não é retirar casas para o aluguer, para que as pessoas possam viver, para que as pessoas possam ter uma vida de bairro, Yeah, para que as pessoas possam estar a 5 ou 6 paragens de metro do seu local de trabalho, uhum, a claro. perceber? Para mudar esse aluguer para o alojamento local, porque disse: "Não, pois eu ganho muito mais, ah, alugando isto por semana", mas claro, ou seja, isto cria uns problemas absolutamente, tremendos, Yeah, que expulsam as pessoas das suas cidades. E isto não tem a ver com o nacionalismo sequer, isto tem a ver com a defesa da classe operária, hum, que é uma pessoa não pode viver a 60 quilómetros do seu local de trabalho. yeah, É absurdo, hum. é absurdo. Eu ouvi de uma colega minha que teve uns dias em Portugal, na zona do Alentejo. Acho que o namorado dela está metido em algum negócio de construção. Eles estavam com Uhum, uma obra pela zona de Melides uhum, e elas estavam-me a contar que, pelos vistos, esse terreno, ou terreno ao lado, uma coisa assim do género, tinha sido adquirido por alguém famoso, que não se sabe quem era, mas que tinha segurança por todo lado e não sei o quê. E eu acho que isto, e ela ficou com a sensação, aliás, ficou com a sensação, não, ela, quando estiveram à procura de alojamento naquela zona, uhum. verificou que está a acontecer um pequeno boom de exploração de inflacionar os preços para estes estrangeiros, para estes grupos de pessoas que vão trabalhar naquela zona e Uhum, aumentam
aumentam as estadias, não é? As noites, as pernoitas nestas casas que são, nem sequer são, ou seja, não são hotéis, são casas rurais, mas também não Uhum, estão habilitadas como casa rural, ou seja, não, de certeza uhum. absoluta não tem licença. Bom, não posso dizer com certeza absoluta porque não sei. Exato, exato. Mas o que é certo é que lhes cobravam por noite, chegaram-lhes a cobrar, se não me engano, de 80 a 90 euros por noite para 2 ou Claro. 3 dias de estadia. E, e tu vês as fotografias dessas casas e dizes: epá, mas isto não se justifica. Eu acho que isto não se justifica. Mas eu acho que está a acontecer. Não sei se te lembras nos 90s, que houve muita gente que começou a comprar montes alentejanos porque estava de moda e de Sim, repente toda a gente andava louca com os montes alentejanos porque era barato e depois compravam um terreno, reconstruíam as casas e não sei o quê. Eu acho que está a acontecer outra vez a mesma coisa, mas ainda a uma escala ainda maior. Pessoas com muito poder adquisitivo estão a comprar grandes parcelas de terreno para construir zonas de hotéis, mas exclusivos, privados, uhum. para um turismo muito, muito exclusivo. Ou seja, Sim, sim. Sim, afastando a zona da completamente. comporta, Pois, a zona da comporta. ou seja, isso já se verifica então, não é? Pá, eu estou completamente Sim, desligado aliás. dessa parte, então Aliás, quando eu comecei a ouvir isto. nessa zona aí, a filha do Amancio Ortega, o dono da Uhum. Inditex, da Zara, Ela falou ela comprou falou disso. comprou Sim. coisas aí, e já no início deste ano, Aham. uma não sei se foi um juiz ou foi uma juíza, eu acho que foi uma juíza, perdão, Uhum. que parou umas obras de um complexo turístico de luxo que Yeah. estavam a fazer aí, que acho que era desta se era de alguém da família, não sei Sim. se era, parou porque pela ausência do impacto ambiental e por Pois. rejeição do ponto de vista ecologista, Yeah. obviamente, ecológico. Sim, 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 Pois, sim. mas até que ponto Aliás, foi a Sandra Ortega, exato, aham. porque ela tem a Sandra e a Marta, foi a mais velha que comprou ali e tal para fazer, mas estamos a falar de fazer um hotel de luxo, Sim, tipo sim, com sim, 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 500 sim. camas, uma Yeah. coisa assim, hã. Acho que era isso, até era na Península de Troia, mas que levava até à zona da comporta. Arrasam com tudo. Essa zona historicamente parece que tem uma tendência ao exclusivismo, ou seja, digamos, ao alto nível. Querem Sim. tentar, ano tras ano, ou década tras década, dar-lhe aí o impulso a essa zona, mas, ou seja, eu não digo, o turismo, obviamente, se é medido, e se não fosse, parece que todos os países têm esta necessidade. É como se fossem entidades esfomeadas, parece que nunca comeram na vida e precisam de ter de forma urgente esta necessidade de ter rios e rios de pessoas a arrasar completamente com um ecossistema. Ou seja, o que eu quero dizer aqui com isto é o seguinte: que necessidade tem um país de. Bom, há países que se calhar, obviamente, que vivem digamos, com um nível de vida muito por debaixo, ou seja, níveis de pobreza, eh, que precisam, para manter esse país economicamente viável, precisam de ter turismo. Sem o turismo não sobrevivem. Mas, Hum. ao mesmo tempo, temos este turismo desmesurado, não é? Sem qualquer tipo de controle, que acabam por arrasar e criar uma especulação descontrolada de tudo o que são preços, não é? Que arrasa, ou seja, as pessoas que vivem nessa zona, as pessoas locais que vivem todo o ano nessa zona, têm que sofrer com estas subidas drásticas de preços de aluguer, preços digamos, dos recursos, das comidas, das estadias nos hotéis, E com a um, destruição do entorno, e que acabam por ir destruindo pouco com a pouco. a destruição da vida real, com a Exato. gentrificação, Claro. Porque com a estas pessoas, ao fim e ao gentrificação. cabo, passam metade do ano, ou mais de metade do ano, numa zona, se calhar numa vilazinha ou numa cidadezinha assim mais pequena, sem qualquer tipo de complicação e vivem a vida deles normal. E de repente vem esta avalanche de turistas que acabam por arrasar com tudo, porque aquilo depois converte-se num circo, não é? Eu vejo zonas como Nazaré, por exemplo, que passou de uma cidade pesqueira ou de uma vila pesqueira, agora, por causa desta coisa do surf
milhares de pessoas vão para Nazaré, porque agora está de moda Nazaré. Sítios como por exemplo, mais pequenos em Espanha, por exemplo, Alicante sempre foi um destino turístico, mas e que atrai muito turismo nacional. Mas ao mesmo tempo, este ano, eu só ouvia de várias pessoas com quem eu trabalho, que estamos metidos no meio desta coisa do turismo, não é? E com as agências de viagem, não sei o quê, que era mais barato ir a Bangkok que ir a Alicante. Claro. Ou seja, onde é que cabe na cabeça isto? Tendo em conta que Alicante, para quem nos ouve e não conhece, é uma das zonas mais horríveis para ir Epá, de férias. não é. É uma zona super Sim, massificada. mas por causa disso, ah, mas não é, é claro, por causa claro. disso, ou seja, não é uma zona desagradável, porque se tu vais fora de temporada é uma zona até bastante calma, sossegada, Sim, mas quer dizer, aí tem construiu-se praia, mal e porcamente, pois, nada sustentável. A questão é hum, que não se cria um turismo sustentável. pois, A questão é que o turismo que se cria destrói as raízes. Ou seja, eu acho que o interessante para uma pessoa que viaja e que faz turismo é ir ver a vida desse hum, sítio. Não yeah, é? É ver o pulso das pessoas que habitam esse sítio. hum, Então, o que é que eles criaram? O que é que este tipo de turismo criou? Criou hotéis de bairro. uhum, Ou seja, há um bairro em que tu vais e te alojas nesse bairro, mas tu não vês a vida desse bairro. hum, O que é interessante é ir a Lisboa, por exemplo, que é o caso que melhor conheço, ir a Lisboa e ver como as pessoas vão à praça, no Campo de Santa Clara, ver como as pessoas vão à Feira da Ladra, ver como as pessoas trabalham ali na zona do Campo de Santa Clara, na zona do Exército, hum, se vou entre semana em tempo escolar, ver como os miúdos sobem ao Gil Vicente, ver como as pessoas vão às compras ao supermercado. Mas não, eles o que queriam é, ah, ou seja, essa questão do alojamento local, o que uhum, fez foi retirar a alma yeah, dos bairros para que os turistas ocupem esses bairros. claro, Então as pessoas, ainda por cima a maioria dos turistas, não param sequer a pensar na história do prédio onde estão alojados, yeah, pois que se calhar é um prédio do início do século XX, forrado de azulejos, porque era de um arquiteto tal, não sei quê, se calhar até um prémio Valmor, por não sei, perdem essa questão, que diz: "Não, eu quero é ficar no centro e apanhar o elétrico". A questão do elétrico em Lisboa é uma coisa que teve que ser, não sei exatamente se foi assim ou não, mas gostava de alguma vez, acho que já te falei que tenho uma ex-colega da escola que é condutora de elétricos, aliás, até dá formação. Seria interessante algum dia falar com ela, que ela poderia nos dar uma visão muito curiosa sobre esta questão. Tu imagina, há pessoas, já há 10 ou 15 anos, cada vez há menos, porque as pessoas são expulsadas da Graça, da Alfama, da Moraria, dessa zona toda. yeah, Pessoas que há 10 ou 15 anos, quando explodiu esta história do turismo em Lisboa, que insisto, eu não estou contra o turismo, eu estou contra o turismo que não é sustentável, porque o hum, turismo é uma parte importante do PIB, fantástico. Pá, pessoas que não podiam apanhar o elétrico à sua hora para ir trabalhar, porque quando chegava já tinham 30 turistas à frente. yeah, Quer dizer, eu não quero retirar ah, privilégios aos turistas, hum, mas entre os privilégios dos turistas e os direitos das pessoas que habitam esses bairros, eu defendo os direitos das pessoas que habitam esses bairros, yeah, em que esse é o único. Em que esse é o único meio de transporte público que tem, porque os turistas dão a ideia que não entendem que o elétrico não é uma coisa, ai que giro, que vintage. Não, não é vintage, é a única possibilidade exato, de passar pela zona da calçada de São Vicente, o único meio de transporte que pode passar por aí yeah, é um elétrico, não há um autocarro que claro. possa passar por aí. Sim, as pessoas não vão Mesmo que apanhar um faças os táxi, não é? microbus, exato. E as pessoas que trabalham não podem apanhar um táxi Claro, todos os dias para ir para o trabalho. exatamente. Fizeste-me lembrar, acabaste de escrever uma coisa que fizeste-me lembrar num episódio que eu tinha visto no Rossio. Hum, Havia uma fila de pessoas tão grande, tão grande, tão grande, porque os turistas não conseguiam entender como é que funcionava o sistema de bilhetes e não havia ninguém para ajudar. Porque não sei se sabes, mas os comboios agora têm esta coisa de uma espécie de passe. Ou seja, tu vais à máquina, tu compras o teu uhum. passe, podes ir carregando
com viagens e tal, e isto se calhar, eu não sei, porque eu não assisti a essa transição, não é? Portanto, eu não vi. Cada vez temos menos pessoas nas bilheteiras, portanto, não, também Claro. não vi que houvesse assim grande ajuda. Um, e quando já há muito tempo que eu não andava de comboio, destas vezes que fui a Lisboa e de repente vejo isto, isto agora tem que ser assim. Vê lá, quando passas tanto tempo Claro, fora e de repente exato. vais e precisas de apanhar um comboio e dizes, e agora como é que eu compro um bilhete? Ficas assim à toa, completamente à toa, porque não entendes o sistema, não entendes a máquina, como é que funciona, como é que carregas, depois tens montes de opções. E depois acontece isto, imagina, acontece isto, que és português, que entendes o idioma, entendes a língua, entendes o que tens à tua frente, e um estrangeiro que não entende nada, absolutamente nada, não é? Uhum. Então havia pessoas aos gritos, a dizer que tinham que apanhar o comboio, porque senão chegavam atrasadas ao trabalho, Ao trabalho, claro, claro. mas aos gritos, e que não havia Mas vês, ninguém para ajudar. isso é a tal história que estamos a criticar. Yeah. O turismo que não cresce de uma forma sustentável. Hum, Ou seja, não vamos expulsar esses 30 turistas que estão aí e querem fazer uma viagem de yeah, trabalho. Mas se calhar o que vamos fazer é, já que temos 30 clientes extra, yeah, e Lisboa também está numa época, tal e como dizíamos antes Roma, Lisboa tem um turismo constante durante todo o ano. yeah. Ainda por cima, porque tem um clima muito agradável, ou seja, e é uma cidade que já há uns anos que está de moda. Eu tenho a certeza que este fim de semana vais a Lisboa. Uhum. Este fim de semana, hoje é domingo já, mas pronto, este fim de Sim, semana havia bastantes turistas claro. em Lisboa. Depois também, uma coisa que a Montse tinha muito controlado quando trabalhava no Museu do Prado, que é os feriados. Quando há, Hum. olha, há um feriado nacional em Sim, Itália, feriados ok, que se juntam preparem, com porque há segundas-feiras, muitos, feriados pode ser que venham muitos compridos, italianos, não sei o quê. claro, Ou seja, criem um posto de trabalho, uma casinha com claro, alguém que fale idiomas. Já está que deve de haver jovens, há uma data de jovens em Portugal claro, que falam idiomas, ponham aí e que dê uma atenção e de venda de bilhetes a essas pessoas que são claro. estrangeiros e que não entendem o idioma. Por exemplo, uma coisa que tu já sabes que eu sou bastante crítico em relação à administração em Madrid, mas que sim, que tem coisas que evoluem e que ajudam a ao tráfico ao trânsito de pessoas, melhor dito, Uhum, por exemplo, tu não sei se sabes que agora nos autocarros da EMT, a uhum. Empresa Municipal de Transportes de Madrid, os autocarros azuis dentro de Madrid, Sim, tu podes, não tens um bilhete, entras com o teu cartão de crédito ou multibanco e no sítio, na maquinita, nesta caixinha de picar o bilhete, sim, tu podes pagar um bilhete simples, que é 1,50 € com o teu cartão. certo, Porque é como se fosse claro. uma um datáfono, Sim, não é, exato. desses de Sim, então tu POS, contactless, tu passas e exato. cobram-te 1,50 E já e já está, está. claro, Ou seja, já ganhas em fluidez, claro. porque já não tem que entrar, "Ai, quanto é que custa?" Ou no idioma que seja, Sim, o sim, sim. coisa 1,50 não entendo, pá-pá-pá. Já está, Yeah. pum, vim e passa, É assim, e passa. eu acho que a maioria dos turistas normalmente até estão bastante bem informados, especialmente se vão para um centro de uma Sim, cidade. cada vez Eu acho que há sim. mais fontes de informação Sim, prévia. exato. As Sim. pessoas informam-se Sim, mas bem, depois mas veem. imprevistos acontecem, não é? Claro. Imprevistos Não, acontecem e mas tu chegas a um sítio isso é um passo importante claro, para o que tu dizes, a fluidez, especialmente nos autocarros em Madrid, o centro de Madrid, se tem que estar à espera de que entrem 15 pessoas que não sabem, que estão a fazer a mesma pergunta ao condutor, eh, pois obviamente as pessoas claro. todas que estão à espera para apanhar esse autocarro, pois Sim, reclamam, não é? Sofrem os utentes exato. diários que precisam disso desse meio de transporte para ir trabalhar, Ou até claro, criar evidente. linhas extras de, não é? Frequências, se Claro, calhar, extras. que eu há pouco tempo, não sei com quem é que estava a falar, mas falávamos disso, Hum, que o como é que eu não sou a pessoa mais indicada, mas pronto, olha, antes estávamos a falar do meu cunhado Javier, hum. ele sim que sabe isso, mas falando aqui entre nós, que não sabemos nada de nada, mas, ou sabemos, pouco de muito, não sei, como é que se resolve o problema de como é que se incentiva o uso do transporte público? Hum, De um dia para o outro hum, aumentas em 50% a frota de autocarros e comboios e metros numa cidade? Ah, ou começas a praticar umas taxas abusivas para utilizar o carro. O que é hum, certo é que, e isto já se falou muitas vezes, e tu sabes disso, que também andas por aí de carro,
ah, tu de manhã, nos engarrafamentos de manhã, Uhum. e em Lisboa deve-te suceder exatamente o mesmo, tu vês uma pessoa por carro. Sim. Ou seja, tu vês uma pessoa por carro. Por exemplo, eu na empresa de seguros em que trabalhei, antes de estar onde estou, eles houve uma altura que fizeram uma promoção, que até estava bem até estava curioso, que era, se havia algum empregado que tem carro e Uhum. que se juntava com outros 3 ou 4 Yeah. para irem todos no mesmo veículo, eles davam-lhe um lugar de estacionamento. Hum, olha, uma boa coisa. Não está mal, Sim, sim, sim. não está mal. Mas claro, também se pôs em causa outra questão que foi: ok, porque é que a empresa, em vez de dar um sítio de estacionamento, não aumenta 15 ou 20 € ou 30 o ordenado de cada um, para que cada um possa Uhum. pagar o passe, que nessa altura era tipo 80 €, Ok. porque nós estávamos fora de Madrid, Uhum. não é? São as tais coisas, não é? Mas claro, para a empresa, Claro. É mais fácil e mais este barato. é o chamado greenwash, não Yeah. é? Ou greenwashing. Sempre Yeah. é mais fácil dizer: "Não, porque eu já tenho o sítio de estacionamento, Yeah. então com que venham 5 eles tragam o carro". Hum. Mas claro, um gajo depois pensa: "Ok, mas se calhar, são menos 4 carros na estrada", exatamente, mas é Yeah. um carro carregado que também gasta mais combustível e provavelmente contamina mais. Ou seja, o que eu quero dizer é que não se criam mesas de debate Uhum. nas administrações para resolver este tema, pá. Yeah. Para melhorar as condições dos transportes, que o metro em Madrid é fantástico. Aliás, eu isso já é uma coisa que eu de vez em quando até falo com o Filipe, que o Filipe alucina com a frequência dos metros Aham. aqui, inclusivamente ao sábado e ao domingo, meu. Yeah. Ou seja, tu apanhas o metro aqui, e 2, 3 minutos vem outro. Hum. Pois há momentos, vale obviamente, onde há menos consumo, pode chegar a 8, Yeah. mas, ou seja, está bem essa questão, mas Mas claro, há não estações, não há podes estações, há não podes estações de metro, garantir. há estações de metro que também são horríveis e não têm condições, Sim, porque são muito especialmente. velhas, porque o metro de Madrid tem 100 anos, não é? Sim, sim, mas há E é estações. difícil arranjar isso, mas quer dizer, a frequência do Yeah. metro de Madrid é Não, sim, extraordinária, sim, sim, sim. Não, mas tu extraordinária. fizeste referência a uma coisa que coisas é que se poderiam melhorar, digamos, ou para estimular o uso Ou dos, por dos onde transportes começar, não públicos, é? não é? O facto de ter mais frequência às vezes não é suficiente, ou seja, isso estaria, digamos, cobriria, digamos, que a maioria das pessoas, digamos, se calhar concentram-se muitas pessoas às 8 da manhã, se houvesse outro às 8 e 5, depois então aí 8 e 10, 8 e 15, 8 e 20, se houvesse muita frequência, pronto, digamos, essa massa de pessoas acabava-se por distribuir por essas frequências, mas o facto, Que é o que acontece em Madrid, não? mas a mim, se a mim, para o meu destino, não tenho, digamos, uma linha mais direta, ou uma via mais direta para chegar ao meu destino, não é? Que seja mais fácil para mim, pois eu aí, independentemente da quantidade de frequências, a mim não me serve. Não é? Independentemente que tenhas 20, 30 frequências durante o período da manhã, se esse transporte não chega ao meu destino, ou de uma forma eficaz e relativamente rápida, às tantas não me serve muito Não, que haja mais frequência, não é? criar conexões diretas para todos é impossível. Não, isso está é Obviamente, claro, porque sim. cada um vive numa zona, mas, por exemplo, no metro que tu tenhas que deste o exemplo das 8 da manhã, Uhum. inclusivamente antes das 6 Yeah. às 9 da manhã, a frequência é de 3 minutos. Yeah, yeah. Ou seja, tu, por exemplo, no meu caso, se apanhas um metro em Hum. Ventas, na linha 2 e vais até, sei lá, a Sol, chegas a Sol para apanhar a linha 3, ah, se tens uma frequência de 2 3 minutos, já está, tu Mas chegas a Sol, o tens que eu, 2 o que eu 3 não minutos para vejo, apanhar o outra. que eu não vejo, eu não sei se isso tem a ver com uma questão de dinheiro ou uma questão de, não sei se lhe dizer coragem política, o que é o seguinte, tu vês cidades como sei lá, como, até te vou dizer, em Okinawa, pequena Uhum. ilha no Pacífico, pertence ao Japão, tem, tem um comboio elevado, ou seja, tem umas infraestruturas de transporte que tu ficas assim, surpreendido. Aliás, eu a primeira vez que vi isto foi para aí em 2004. E têm construídas na própria cidade
Estes comboios elevados, ou seja, que estão para aí Sim, 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 sim. sei lá, 15 metros, 30 metros de altura do chão, Uhum. e esse comboio passa por cima da cidade. Porquê que não se investe em coisas assim, com a quantidade de espaço que há, especialmente em certas vias, por exemplo, na M40? Tu imagina que na M40, ou seja, entre faixas que são para aí 4 de um lado, 4 do outro, há certas zonas que têm uma parte do meio completamente vazia. Isto é um exemplo, de certeza que se calhar não é viável em toda a extensão da M40, mas de certeza absoluta que se houvesse, digamos, mais visão e se calhar recursos, não sei, não sei se isto é uma questão económica ou não, mas por que não desenhar uma cidade já com vistas ao futuro, não é? De realmente começar a construir pilares, como fazem com as pontes, não é? Criam um pilar Uhum. para criar uma via férrea e ter um comboio elevado que passe pela cidade ou que conecte vila com vila, cidade com cidade, não sei, parece-me a Quer mim. dizer, isso Porque ao isso fim e ao já cabo, isso já existe, mas, mas aqui no não. caso de Madrid, é subterrâneo, mas subterrâneo. Epá, Quer está dizer, bem, tens o metro e tens as cercanias, não é? a nível de infraestrutura necessária e dos recursos necessários para escavar implicam muito mais transtorno, Uhum. digamos, a uma zona, não é? Do que estar a esburacar toda uma superfície um, para conseguir chegar a conectar dois pontos dentro da cidade. Eu sei que Madrid, nesse sentido, é uma cidade que permite isso. Permite, há cidades, por exemplo, Lisboa é mais complicado fazer túneis por causa da questão de estar pegado ao mar e tudo isso é Uhum. difícil. Mas Madrid não sofre desse problema, não é? Epá, mas se calhar fazer conexões, criar conexões, especialmente da periferia, de cidades que estão a 40, 50, 60 quilómetros de distância, criar esse tipo de conexões em superfície elevadas, paralelas digamos, às vias, por exemplo, à A1 ou à A6 ou à A3, sei lá, estas vias que depois são como fazem de ligação e que todas elas levam ao centro da cidade, não é? Por que não? Porque não? Tu imagina uma A2, que é digamos que para quem vem de Alcalá de Henares ou Torrejón, ou ainda mais longe, todos os dias sofre essa via, essa estrada A2 é das mais colapsadas, mas a qualquer hora do dia. Tu vens às 7 da manhã, aquilo está cheio. Tu vens às 6 da manhã, aquilo está cheio. Porque não Sim, construir? agora imagina Sim, construir esse tipo de monorail que tu yeah, dizes, na A2, yeah. com um projeto que se calhar demora para aí 2 anos a construir e durante 2 anos tiras uma faixa de rodagem de Não, cada lado. claro, ó Luís, mas isso, o que é que fizeram com a M30, não é? Quantos Sim, mas anos é quer que dizer, esteve a isso M30 a ser construída para, ou seja, essa parte subterrânea que acabaram por fazer? Isso afetou a milhares e milhares de pessoas e a centenas de negócios, não sim. é? Sim, mas Mas fizeram fizeram, fizeram uma via alternativa por cima, que aquilo era um claro, labirinto, todas as semanas claro. mudava. Não, eu acho que aqui o que tem que fazer, por exemplo, no caso dos comboios interurbanos de Madrid, Yeah. o grande problema é o número de máquinas. Hum, O número de máquinas que não põem em funcionamento. uhum, E, aliás, esta semana ou a outra fez-se famosa uma fotografia uhum, da quantidade de pessoas que se acumulavam em Atocha aham, e a quantidade de pessoas que chegaram tarde ao local de trabalho. Ou seja, eu tenho a certeza, e depois há um movimento ecologista uhum, que toma como exemplo outras cidades em todo o mundo, em que tem um passe mensal, uhum, tipo de 1 euro, uhum, 1 euro, ah, que serve para todos os meios de transporte. Aliás, e isso incentiva o uso do meio de transporte. aham, Em Madrid, por causa da crise do Covid, não sei se tu te lembras, uhum, que o governo central subsidiou o transporte público aham, em 50%. yeah, Ai, sim, 50%. E depois havia, comunidades, não, em 40%, perdão, e havia comunidades autónomas, que se queriam utilizar dos seus recursos, podiam aumentar essa subvenção. Foi o que aham, aconteceu em Madrid. Em Madrid, o passe de 10 viagens aham, passou de 12,20 € uhum, a 6,10 €. O que é que acontece? Com dados publicados pela própria Comunidade de Madrid. O uso do transporte público dentro da coroa central de Madrid uhum, aumentou. yeah,
porque as pessoas dizem: "Porra, já está, já não yeah, eu vivo aqui nesta zona, tenho garagem, mas trabalho na parte em Plaça Castilha, já não vou de carro, já não apanhei metrô, já não vou de yeah, carro, vou de metro, demora um bocadinho mais, sim, mas hum, gasto, ora, põe-lhe 6,10 €, 12,24, gasto 25 € por mês, yeah, em vez de gastar 60 em gasolina. Então, se tu reduzes o preço, como é que tu reduzes o preço? Em caso de Madrid, e não quero entrar já em questões políticas, mas tem muito a ver. Madrid, por exemplo, não cobra um imposto das heranças. uhum, E ao não cobrar, porque o tem bonificado a 99%, deixa de ganhar, do ponto de vista fiscal, 1.000 milhões de euros. 1.000 milhões de euros por ano. uhum, Pois se cobra esse imposto, que yeah, no fim de contas não tem um impacto nada negativo nas grandes fortunas, uhum, pois tens aí 1.000 milhões de euros para incentivar o transporte público e melhorar as condições, por exemplo, da saúde pública e, inclusivamente, da educação pública. Lembras-te daquele programa que tivemos que nos acendemos um pouco e que falávamos da vontade política? yeah, Pois é isso, pá. Se há vontade política, as coisas resolvem-se. O que se passa é que há lobbies muito importantes que têm mais peso. yeah, E dizem: não, 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 pá, tu não me vais agora, pois isso vai-me estragar o negócio da venda de carros. hum, Ou seja, yeah, é uma questão de pensar. E uma questão de pensar que eu acho que até qualquer tema que nós falemos, hoje em dia vai estar tudo conectado com uma coisa que é sim, o meio ambiente. yeah. E e é assim, pá, é assim, porque não se pode, pá. Cada vez é mais difícil viver numa cidade. Cada vez é mais difícil viver numa cidade. Sim, mas É assim. esta transição forçada que os governos estão a implementar com esta agenda 2030 ou não sei o quê, já não me lembro em que ano é que era, mas Sim, Agenda 2030, hum, Agenda 2030, sim. de diminuir, digamos, de retirar da produção qualquer tipo de meio de transporte ou de, sei lá, de deixar de construir, por exemplo, motores de combustão e todas essas coisas. Hum, eu não estou de acordo com isso, porque Uhum. a realidade atual não, eu acho que não está, ou seja, o timing não está ajustado à realidade, porque há muita indústria que depende ainda da construção de automóveis, há muita indústria que tu podes dizer, mas não que passem para elétrico. Ok, isso é uma opção, mas o facto de criar, digamos, exclusivamente agora, nesta em que as infraestruturas nem sequer estão adaptadas para cobrir essa necessidade ou essa demanda, digamos, imagina que tu agora, todas as pessoas do teu prédio, todas as pessoas do teu prédio, só do teu prédio, passassem, se convertessem a elétrico, ou seja, tudo carros elétricos, ou motas elétricas, ou o que fosse, qual seria o impacto na rede elétrica? Era, a nível de produção, pois já entrando na questão da produção das baterias, também há toda uma polémica com essa questão, devido aos materiais que são precisos para a construção dessas baterias, da produção dessas baterias, e as condições em que as pessoas que trabalham nessas minas para retirarem os minerais necessários para a produção das baterias. Ou seja, isso é outra questão que também quem acredita. Eu gosto de tecnologia, eu gosto dos avanços da tecnologia, mas há certas coisas que me fazem pensar duas vezes, especialmente quando pões na balança a questão económica e quais são os interesses económicos detrás dessa mudança tão drástica, não é? E porque é que nos estão a forçar tanto nessa questão dessa agenda 2030, que me faz dar dois passos para trás e pensar, mas realmente pá, eu gostava imenso de ter um carro elétrico, não digo que não, mas Uhum. pela coisa mais da tecnologia em si do que propriamente o facto de ser um carro elétrico. Mas tu dizes Um, forçar porquê? Quem é que força a quem? a nível de instituições, são as que estão a implementar essas agendas, são as que estão a implementar isto. E isto, de certa forma, estão a forçar
hum, os fabricantes, as pessoas a terem que mudar drasticamente a sua forma de deslocação, por exemplo, para ir na direção da parte elétrica, ou seja, ir em direção ao consumo elétrico, a utilizar somente recursos elétricos, comprar um carro elétrico. Uhum. Agora, se tu me dizes, ok, a partir de amanhã eu não posso usar a minha moto porque é de gasolina e não posso usar o meu carro, que é de gasóleo. Uhum. O que é que. Coisa que não existe ainda, Não, eu a sei, única coisa que aprovou a União Europeia, mas a a única tendência, coisa sim. sim, sim, mas pode ser uma tendência, pode ser, Não, mas é uma mas não é agenda, uma realidade, não mas não é é, uma não realidade. é, Luís, mas é uma A coisa que se agen está a Exato, falar, é uma coisa que se sim, está mas a perceber, a única coisa da não é perceber, agenda é a intuir que exato, eventualmente da agenda queiram 20 implementar, percebes? claro, da agenda 2030, o que a União Europeia já aprovou Aham, em junho do ano passado, é a proibição de vender carros e carrinhas, novos, uhum, com motor de combustão, a partir do ano 2035. Ou seja, carros novos uhum, que se construam, e que se vendam, não podem ser de combustão. Pronto, já está. Não sei, não entra aí se é bom ou se é mau. Eu entro na questão de, primeiro, da utilização das palavras, que já falámos disto várias vezes, não é? uhum, E de como, e de como cada vez mais os meios de comunicação estão ao serviço uhum, dos poderes, tanto governamentais como privados, e não ao serviço da população para informar. Pois, obviamente, não se fala, ou fala-se, mas não se faz nada em relação, perdão, a essas crianças que diariamente morrem nas minas de coltão. Bom, dá igual. A questão aqui é a seguinte: é necessário fazer alguma coisa? Sim ou não? É certo que as alterações climáticas, existem alterações climáticas naturais, porque o planeta é um planeta vivo. exato. Isso é normal. Mas também não nos podemos ignorar, não podemos ignorar que desde há 100 anos a esta parte, estas alterações climáticas têm um ator acrescentado, que é o homem. Uhum, Porque o petróleo sempre esteve aí, desde há milénios, uhum, mas não se queimava o petróleo, não é? yeah. O petróleo estava aí metido Sim, é uma coisa nos, que está dentro da. dentro da terra e já Yeah. está, porque é uma coisa que criou. Então, a questão aqui que se tem que interiorizar e que não se pode difundir da maneira que se difunde, que eu até acho que tem mais difusão hoje em dia a mentira que a verdade, é que estas alterações climáticas vêm-se aceleradas pela ação do homem. Tem que se fazer qualquer coisa. Tem que se fazer qualquer coisa nesse sentido. Tem que se fazer, tem que se fazer qualquer coisa em relação ao plástico, tem que se tomar medidas. E eu também o que não estou de acordo é que muitos governos falam da ação individual. É certo que nós, nas nossas casas, podemos fazer muita coisa, mas o principal contaminador do mundo Hum, não são as pessoas. não. São as grandes corporações, são as grandes empresas, são as grandes fábricas, são estas cimeiras que se fazem pelo meio ambiente. E de repente há um país como a China e diz: "Epá, eu não vou reduzir a emissão de CO2 porque Yeah. eu tenho que construir". Ainda por cima agora estou num bom momento porque sou o único que compro petróleo não Na sou o Rússia. único, a Índia também compra, mas sou o único que compro petróleo à Rússia, estou a comprar o petróleo ao preço da uva mejona, eu tenho que aproveitar agora para produzir, 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 produzir e queimar, e queimar, e queimar, e queimar. Pá, então aqui é a questão. Agora, falar do ponto de vista individual, eu sei que tu és um amante do motor e dessas coisas, mas por agora, por agora, ninguém te proíbe comprar o carro que tu queiras. É Hum, provável que, num futuro, pois tu já não possas comprar o carro que tu gostavas. E isto lembra-me aquela história do Henry Ford, quando começou com a produção em série do Model T uhum, do carro, não é? yeah. Nessa altura foi muito famoso e há vários artigos nesse sentido, que os construtores de diligências nos Estados Unidos e os construtores de carroças e de carruagens Yeah. entraram em fúria, porque dizem, pá, acaba-se o negócio aqui, pá. Yeah. Isso é a vida humana e é o desenvolvimento humano, é tudo assim. Quando surge uma coisa, acaba outra. O que é que aconteceu com esses construtores de diligências, com esses construtores de carroças e de carruagens? Uhum. Reciclaram-se em mecânicos.
Yeah, Tem que ser, então olha, espera aí que eu ensino-te como é que funciona este motor e tu vais fazer, vais ser mecânico. E criaram-se profissões novas, como por exemplo, as pessoas que trabalhavam, os cantoneiros, não é? Pois olha, eu vou-te ensinar a construir uma estrada de alcatroada, porque o carro precisa de uma estrada alcatroada, yeah. e a ti vou-te ensinar a trabalhar com pneumáticos, e a ti com isto ou seja, mais uma vez, se há um acordo em todas as partes, a coisa vai para a frente. Não, ao fim e ao E cabo depois já digamos, é uma adaptação, não é? claro, eu acho que da mesma maneira que o planeta, como planeta vivo, se adapta, Yeah. o ser humano tem que se adaptar também. Hum, E o ser humano tem que criar consciência de que quem está a carregar esta merda toda é o ser humano, pá. hum. É É, assim. Ou seja, o que cria o problema, perdão, está obrigado a criar a solução. sim. Bom, meu caro amigo, É assim. temos Caro amigo, que terminar por hoje. e foi bom, pá. Foi bom Notava-se que eu, pelo menos reencontrarmos. por mim, notava-se que já tinha saudades de Temos andar por saudades, aqui temos saudades de andar a por aqui. tragui-trigui, tragui-traca e como dizem os espanhóis, dar la tabarra. Eu Dar la gosto muito tabarra? de dar la tabarra Não e la havia, turra. não tinha ouvido essa expressão. Sim. Dar la turra sim, não? Hum, também não me soa. Esta coisa de ser, de incomodar, de estar aqui, de falar Hum. de soltar e de desabafar, de desabafar. Dar la chapa sim, mas Dar la chapa, dar la sim. turra, dar la tabarra, ser um pesado. Pensava. Não, mas não é o caso. Já tinha saudades destas conversas e de voltar a reencontrar-me contigo. Caro amigo, E você na qualidade de diretor, diga-me quando é que quer que eu venha aqui a próxima vez e eu venho cá. sim, temos que fazer temos que ir ao Natas Artesano ou Nata Artesanos, Fazemos lá um e temos live? que falar com o Rui, que é o dono da. Sim, sim, sim. Temos que fazer um podcast lá, pá. Eu O que o meu amigo acho que é disser, giro. o Não, meu mas o que temos o que ir meu lá amigo falar, mas temos quiser, que ir lá falar com ele primeiro. você sabe que eu ponho-me lá a pé, ponho-me lá em 15 minutos. Sim, sim, sim. A Temos que lá pé, ir a falar com o pé, assim Rui, não porque o Rui utilizo é a um minha moto de gajo. É um gajo, o Rui é um businessman e precisa de ser avisado com antecedência. então vá, falo lá com ele, faça lá essa gestão e A gestão. eu apareço lá, Muito bem. Bom, tá? meus caros amigos e ouvintes e família, Amigos e eh, amigas, fiquem bem. É bom estar de volta. estamos de eh, volta. E este e programa, gravado no dia 8 de outubro, sim, vai para o ar, no dia 12 de outubro, 12 de outubro. Dia Nacional de Espanha, anteriormente conhecido como Dia da Raça. Ok. E nada, e estamos de volta. Estamos de Beijinhos volta, para meu. todos e beijinhos para todas. Beijinhos, abraços, fiquem bem. Tchau, tchau. Força aí.